que pode o homem diante da morte, senão recriar a vida sob forma de obra de arte? A morte é algo que acontece inexoravelmente com todos nós. Como se costuma dizer, a única certeza que a gente tem é que vamos morrer. Só que essa percepção, essa certeza, foi interpretada através do tempo de muitas formas. Dependendo do tempo, se encarou esse fato de forma diferente e se representou essa maneira de encarar. Não são só imagens da morte, mas principalmente imagens da maneira como se concebia a morte. No princípio se buscava a superação da dor através de grandes obras de fé e a morte foi interpretada como uma questão espiritual. As ações do homem começam a ser pesadas para garantir-lhe ou não uma vida eterna tranquila. Então as imagens começam a aparecer com o livro e o arcanjo, quer dizer, o livro, o anjo segurando o livro e anotando então as boas ações desse indivíduo para que ele seja julgado favoravelmente. Após o romantismo, a arte passa a reivindicar o direito à individualidade. A produção artística se encarrega da difícil tarefa de dar sentido à vida. Mas é com a arte contemporânea que o artista leva até o limite a subjetividade, tratando questões universais a partir de referências pessoais. Foi o que fez o fotógrafo André Penteado, quando soube da morte repentina do seu pai. Essa exposição, especificamente o trabalho que está aqui, teve um processo diferente, né? Porque ela partiu de uma coisa da minha vida pessoal, muito forte e abrupta. Mas esse trabalho, assim, eu morava 1 ano em Londres quando meu pai se suicidou. Eu recebi um telefonema, o mais difícil e estranho telefonema que eu já recebi, e dizendo que meu pai tinha se matado. Ele estava deprimido, a gente sabia que isso era uma possibilidade, mas você nunca está preparado para isso. Ao receber essa notícia, eu peguei a minha câmera e comecei a fazer algumas fotos, porque eu não tinha mais nada a fazer. Enquanto eu tentava arranjar passagem para vir para o Brasil, para o velório, essas coisas, eu comecei a fotografar. Isso aí para mim nunca foi um trabalho, não ia ser um trabalho, era um gesto que eu fiz. 2 semanas depois, eu fui experimentar algumas roupas do meu pai para ver o que eu ia ficar, antes que a gente doasse o resto. E de repente as roupas tinham o perfume dele, um perfume que ele usou a vida toda. Assim como tinha uns fios de cabelo, um pouco de caspa. Aí eu olhei aquilo, percebi que era a última forma, a única forma e última de me conectar fisicamente com meu pai. Também sem pensar que isso seria um trabalho, mas mais uma coisa que eu queria fazer por mim e por ele, pela nossa relação, eu levei todas as roupas para um estúdio e com a ajuda de um assistente me fotografei usando todas elas. Para muitos, esta forma de expressão pode parecer mórbida, mas o fato é inegável. A arte serviu e continua a servir como processo terapêutico para artistas e espectadores. A gente está vendo aqui nessa exposição foi a maneira dele trabalhar o seu luto. Ele, como artista, trabalhou imagens que lhe possibilitavam, como é que diria, trabalhar essa dor. Porque a palavra luto, no fundo, vem de luctus, do latim, que quer dizer lamento em relação à morte, a dor que a morte provoca. O meu trabalho nunca tinha tocado nessa questão até isso acontecer. Não era um tema recorrente, eu não tinha esse desejo de tratar do tema da morte. Eu acho que a arte é uma forma de explorar os mistérios da vida, né? Assim, de oferecer instrumentos de reflexão, de pensar, seja sobre
como a gente enxerga o mundo, sejam questões estéticas, seja o que é o belo, seja o que são essas transformações pelas quais a gente passa, né? As coisas que eu chamo dos mistérios, quer dizer, o que é a morte, né? Como lidar com a morte de alguém que você ama. Eu acho que isso, lógico, sempre vai ser tema da arte. Confissão do meu amor. A meio-triste confissão do meu amor. A solidão da minha vida.